Editorial. Em todo o país, todo o povo, impulsionando com vigor a imponente marcha destinada a cumprir de maneira brilhante o grandioso programa revolucionário apresentado pelo 8º Congresso do Partido e elevar e ampliar para um nível ainda mais alto a fase de desenvolvimento integral do nosso Estado, acolhe de forma significativa o 50º aniversário do início do movimento pela bandeira vermelha das Três Revoluções. Com o início do movimento pela bandeira vermelha das Três Revoluções, foram 50 anos fortalecendo em centenas de vezes a força própria e construindo um Estado que próspera pelo autossustento e pela dignidade. 50 anos que ficaram registrados na história como o período em que as vitórias e conquistas alcançadas foram ampliadas em vitórias e conquistas ainda maiores, impulsionando saltos e inovações contínuas na construção socialista, e, nesse trajeto glorioso, nossa pátria se consolidou e desenvolveu como um Estado socialista invencível. Agora, nosso povo, situado no ponto de virada alcançado como resultado de uma longa luta, no cume histórico erguido por meio de sacrifícios preciosos, dedicação, combates e esforços, recorda com profunda emoção o trajeto glorioso no qual avançou elevando a tocha do movimento pela bandeira vermelha das Três Revoluções sob a sábia direção do grande partido. E fortalece firmemente o juramento de fazer tremular ainda mais alto as três bandeiras vermelhas e abrir com força o caminho da revitalização integral do Estado. O estimado camarada Kim Jong-un disse: toda a nossa história de construção do Estado é, em essência, a história das três revoluções, e é trilhando o caminho de concretização da linha das três revoluções que devemos alcançar tanto a vitória completa do socialismo quanto a chegada da sociedade comunista. O movimento pela bandeira vermelha das Três Revoluções é um movimento de massas de todo o povo, destinado a impulsionar vigorosamente as três revoluções em conformidade com as exigências da transformação de toda a sociedade segundo o Kim-il-sungismo Kim-jong-ilismo, de modo a acelerar a construção socialista. Somente promovendo com força o movimento pela bandeira vermelha das Três Revoluções poderemos consolidar as bases político-ideológicas da nossa revolução como uma fortaleza de unidade monolítica em torno de um só coração. Impulsionar com potência a construção econômica e cultural e erguer o quanto antes, nesta terra, uma potência socialista. Hoje, nossa construção socialista entrou em uma nova e elevada etapa que exige uma velocidade extraordinária de crescimento e uma fase de desenvolvimento integral. A luta atual, cujo objetivo é alcançar um progresso substancial e simultâneo em todos os domínios da construção socialista, é uma grandiosa obra sem precedentes em amplitude e profundidade revolucionárias e na vastidão de suas tarefas. E seu avanço vitorioso é garantido pelo movimento revolucionário de massas. A realidade exige de maneira premente que, sob o lema "Façamos as três revoluções em todas as posições revolucionárias", ampliemos ao máximo o poder do movimento pela bandeira vermelha das Três Revoluções e aceleremos ainda mais o desenvolvimento integral do socialismo. Erguer ainda mais alto, nesta etapa, a bandeira das Três Revoluções é a condição preliminar para preparar de forma ainda mais firme todos os membros da sociedade como poderosos sujeitos que sustentarão a nova grande era. A luta de hoje, destinada a abrir com segurança um período de pleno florescimento da revitalização nacional, é uma marcha revolucionária que avança com a força motriz das forças revolucionárias próprias. O fato do nosso partido estar hoje desdobrando com ousadia uma vasta luta de construção, assumindo os feitos históricos da revitalização regional e da revitalização rural, nunca antes vistos na história da construção nacional, e dirigindo energicamente a luta por sua realização, bem como o fato de estar inflamando ainda mais as chamas da revolução na saúde pública e da revolução na educação na nova era, tem, em última análise, como propósito formar todas as pessoas, por meio desse processo, como revolucionários justianos, completamente preparados em todos os aspectos político-ideológicos, técnicos e culturais, e consolidar plenamente a força irresistível da unidade monolítica, característica do nosso Estado, para acelerar o desenvolvimento integral do socialismo. Para construir os fundamentos científico-tecnológicos que garantam um desenvolvimento econômico independente e sustentável, formar todas as pessoas como talentos e eliminar todo tipo de atraso cultural, a fim de erguer quanto antes uma potência socialista que próspera pelo autossustento e dignidade, uma sociedade ideal do povo. É preciso colocar firmemente à frente de todas as tarefas o trabalho de transformação ideológica e transformação humana sob a bandeira do movimento pela bandeira vermelha das Três Revoluções.
Nas chamas do movimento pela bandeira vermelha das três revoluções, as pessoas se tornam revolucionários genuínos que guardam a lealdade ao líder como essência de sua vida e que estão plenamente munidos da convicção no socialismo e de consciência de classe, e crescem como verdadeiros seres humanos dotados de extraordinária capacidade criadora, nobre caráter moral e elevado nível cultural. Quando as três bandeiras vermelhas forem erguidas ainda mais alto, a revolucionarização de todos os membros da sociedade será impulsionada de maneira ativa, e a revitalização e o desenvolvimento integrais do Estado irão expandir incessantemente sua força motriz e avançar vigorosamente. Erguer ainda mais alto, na etapa atual, a bandeira das três revoluções é uma garantia importante para transformar todas as posições revolucionárias segundo as três revoluções e, assim, elevar e ampliar de modo vigoroso a fase de desenvolvimento integral do nosso Estado. O desenvolvimento integral do Estado é o desenvolvimento simultâneo e equilibrado de todos os setores, todos os ramos e todas as regiões, bem como um salto a um nível mais alto. Na realização dessa obra histórica, o movimento pela bandeira vermelha das três revoluções é o melhor caminho. É precisamente na transformação de todas as posições revolucionárias segundo as três revoluções que se encontra o atalho para materializar a ideia do nosso partido sobre o desenvolvimento integral do Estado e as exigências da nossa revolução. Hoje, nossa construção socialista entrou em um período de desenvolvimento integral e, para continuar elevando o atual ímpeto vitorioso e avançar sem obstáculos para um estágio mais alto de desenvolvimento, é necessário impulsionar ativamente a revolucionarização de todos os membros da sociedade, a elevação das capacidades técnico-econômicas e a civilização de toda a sociedade. Todas as tarefas que se colocam para acelerar a revitalização e o desenvolvimento do Estado, incluindo reforçar ainda mais, de acordo com as exigências da época, a base e o potencial de desenvolvimento da economia nacional e estabelecer de maneira rigorosa a cultura socialista em toda a sociedade, pressupõem mudanças e avanços em todos os setores, ramos e regiões, e exigem impulsionar com força a ofensiva geral das três revoluções, com a participação de todo o povo. Quando, sob as chamas do movimento pela bandeira vermelha das três revoluções, reforçarmos ainda mais as posições revolucionárias como fortalezas de unidade monolítica que pulsarão ao ritmo da respiração do grande comitê central do partido, quando fizermos todo o país fervilhar de criação e nova civilização e levantarmos, em todos os setores e unidades, uma poderosa corrente de dinamismo e avanço, então o período de pleno florescimento da revitalização do Estado será aberto com plena segurança. Em todos os setores e unidades, inflamar ainda mais intensamente as chamas do movimento pela bandeira vermelha das três revoluções deve levar, na luta atual destinada a abrir o caminho da revitalização integral do Estado, a saltos e inovações diárias, a mudanças e avanços brilhantes. As ideias e os feitos do estimado camarada secretário-geral são a garantia decisiva para produzir uma virada revolucionária no movimento pela bandeira vermelha das três revoluções e abrir uma nova era de transformações. As organizações partidistas devem fazer com que todos os trabalhadores adquiram profunda e completa compreensão das obras clássicas e imortais do estimado camarada secretário-geral, dos documentos do partido e da justeza e essência das ideias e políticas do partido, para que estes confirmem novamente o caráter estratégico e o significado transformador das três revoluções e se lancem ativamente na luta por sua materialização. Devem gravar profundamente a intenção do Comitê Central do Partido de abrir uma nova história do movimento pela bandeira vermelha das três revoluções, acionando ao máximo a força da ideologia e o poder do coletivismo, e manter rigorosamente o princípio de priorizar o trabalho ideológico. Além disso, devem desenvolver de maneira criativa, em diversas formas e métodos, o trabalho educativo ideológico destinado a fazer compreender profundamente os feitos imortais do estimado camarada secretário-geral, que ampliou ao máximo o poder do movimento pela bandeira vermelha das três revoluções com sua liderança extraordinária e abriu uma nova era de desenvolvimento integral do socialismo. É necessário assegurar que a luta pela concretização da linha das três revoluções se converta, de fato, em uma obra das próprias massas. As organizações do partido devem estabelecer metas por etapas para o movimento pela bandeira vermelha das três revoluções de modo realista e plenamente refletindo a vontade das massas, implementá-las uma a uma de maneira precisa, para que todos se lancem ativamente a essa tarefa com confiança e espírito determinados.
devem vincular estreitamente o movimento pela bandeira vermelha das três revoluções à luta para cumprir o grandioso programa revolucionário apresentado pelo 8º Congresso do Partido e avançar para um estágio mais alto de desenvolvimento, de modo a assegurar que, em todas as frentes da construção socialista, continue fluindo um ímpeto de inovação, criação audaciosa e avanço constante. É necessário gravar profundamente no coração das massas a ideia do partido de que o fervor consciente e ativo de luta de cada um é a força motriz poderosa do movimento pela bandeira vermelha das três revoluções. Fazer com que todos compreendam que transformar-se em um ser humano genuíno e civilizado e transformar de modo magnífico a região onde vivem, a região em que seus filhos e netos viverão por gerações. É precisamente o significado das três revoluções, e impulsionar todos a se levantar como um só para essa luta. Em todas as cidades e condados, deve-se erguer intensamente as chamas do movimento pela bandeira vermelha das três revoluções. As cidades e condados são bases regionais da construção socialista, poderosas fortalezas que sustentam o desenvolvimento integral do Estado e firmes pontos de apoio. A transformação segundo as três revoluções de todas as cidades e condados do país é o que acelera a revitalização regional e a revitalização rural, e constitui a vitalidade da revitalização integral do Estado. Os comitês partidistas das cidades e condados devem empunhar o movimento pela bandeira vermelha das três revoluções como uma arma poderosa para fortalecer suas regiões, mobilizar todas as unidades locais para o movimento e intensificar a direção partidista sobre ele, a fim de alcançar resultados claros. Em particular, é necessário elevar decisivamente o papel do Departamento de Propaganda e Agitação, órgão responsável pelo movimento pela bandeira vermelha das três revoluções, e preparar bem os seus funcionários. A vontade do nosso partido de antecipar o período de pleno florescimento da revitalização do Estado fazendo tremular ainda mais vigorosamente as três bandeiras vermelhas é inabalável. Unamo-nos todos para, transformando todas as posições revolucionárias segundo as três revoluções e realizando feitos notáveis no movimento pela bandeira vermelha das três revoluções, abrir com plena segurança a nova era da revitalização